tarde, pessoal, tudo bem? Essa palestra, ela é uma palestra bem técnica. Eu tinha preparado uma demo, mas é impossível fazer a demo, então teve uma mudança aí. Eu só coloquei alguns prints do que eu ia mostrar do Kubernetes dentro da própria slide, tá? Então não estranhe se tiver um monte de print, porque foi o jeito que deu, porque a gente não consegue fazer demo aqui na hora, né? Meu nome é Valdir Félix. Eu sou arquiteto de software no Link API, tá? É uma empresa de integrações, né? Então a gente trabalha muito com alta tecnologia, né? E temos bastante experiência em diversos assuntos, como por exemplo o API Gateway e principalmente integrações, que é o nosso core business, tá? Eu estou no mercado como engenheiro de software há mais de 13 anos e já palestro há algum tempo, já conheci o Papito também em palestras, sou fundador do Dev Experience, não sei se vocês já conheceram esse evento, foi um grande evento aqui em São Paulo, que não existe mais, mas a ideia é que a gente veja alguma coisa interessante aqui hoje, tá? No final das contas, vocês vão entender que Kubernetes é complicado pra caramba, é difícil mesmo. E eu subestimei esse assunto nessa palestra, eu achei que eu ia conseguir fazer muita coisa, só que eu percebi que ia precisar de 2 horas para mostrar tudo que eu queria, então eu compactei no máximo que eu pude, tá? Então, primeiro, começando a entender o que é esse tal de Kubernetes, né? Kubernetes, basicamente, é uma plataforma para você gerenciar ambientes. Essa é uma plataforma que surgiu por volta de 2015, por ali, tá? E é uma plataforma que foi feita pelo Google. Então, o Google tem 15 anos de experiência aí fazendo o que o Google faz de melhor, né, que é prover serviços de cloud, serviços na web, etc., todo mundo conhece. E eles fazem isso muito bem e eles têm uma tecnologia própria para fazer isso. Em algum momento eles disseram, poxa, vamos abrir esse negócio. E aí, hoje em dia, virou o Kubernetes, e o Kubernetes agora é open source. Ou seja, tem uma tecnologia de ponta na mão, né? Ela é completamente open source, gratuita, tem muita referência. Se você quiser se aprofundar em Kubernetes, eu vou dar a dica principal, kubernetes.io, só isso. A documentação que parece mais um livro, uma bíblia, aquele negócio, é muito grande, e tem todos os detalhes que você precisa saber. Tá? Então, você não precisa nem comprar livro, porque está tudo lá. Tá? Quem é que está usando? Só essas empresas aí. Né? Empresa pequena, Mastercard, Adidas, Apple, essas empresinhas que ninguém conhece e que não tem dinheiro. Então, assim, o negócio é muito bom, né? Funciona muito bem. A gente está começando a usar isso lá dentro do Link API atualmente, e a experiência tem sido bem bacana, principalmente por um ponto muito importante para a gente, que é você conseguir instalar a sua infraestrutura em qualquer ambiente. Tá? Então, você consegue, por exemplo, se você tem um ambiente totalmente no AWS, você migrar para o Azure, migrar para o Google Cloud, ou colocar uma infraestrutura on-premise, é muito simples, porque o Kubernetes ele abstrai toda a infraestrutura. E isso é uma coisa que não se conseguia fazer até algum tempo atrás, a não ser que você fosse o maluco do Docker, né? Fizesse tudo na mão, usando o Docker, scriptando tudo, mas dava muito trabalho, e com o Kubernetes agora ficou um pouco mais simples, mas ainda é complexo, porque você precisa gerenciar rede, storage, esse tipo de coisa, e não tem como tirar essa complexidade, porque infraestrutura realmente é algo meio complexo. Então, quando a gente fala de Kubernetes, é preciso entender as fases que a gente teve de infraestrutura. Né? Tudo começou nessa primeira fase ali, onde tem um deployment tradicional. Quando eu faço uma aplicação, o desenvolvedor diz assim, então, está pronto, vou colocar isso aqui em ambiente de homologação, por exemplo. Antigamente, a gente tinha que subir uma infraestrutura física, né? Subir os servidores, colocar todo o ambiente ali dentro para rodar, e era tudo meio manual e com infraestrutura física. Né? A gente não tinha a possibilidade de criar a máquina virtual antigamente, porque não existia essa tecnologia. Quer dizer, existia, mas não era acessível. Né? Só IBM, Microsoft tinha acesso a esse tipo de tecnologia, e hoje em dia está bem mais popularizado. E aí passamos por uma segunda fase. Né? Foi uma evolução que, quando surgiu empresas como VMware, começou a surgir softwares como VirtualBox, começou a surgir os provedores de cloud, então AWS, Azure, etc., que popularizou muito a virtualização. Né? E aí agora eu consigo
Se eu quiser startar uma máquina agora, provavelmente em no máximo 10 minutos ela está disponível para mim, com a configuração que eu quiser. Isso era impensável 20 anos atrás. E hoje eu consigo fazer isso. E aí a gente tem a terceira evolução, que é os containers. Quando a gente fala de container, basicamente a gente está falando de um carinha chamado Docker. Tá? Eu acho que vocês devem conhecer pra caramba, porque isso é bem comentado em tecnologia. Docker foi uma revolução. Quando surgiu o Docker, o mundo caiu de joelho, porque o negócio é muito bom. Ele é uma fase, uma tecnologia mais sofisticada em cima da virtualização. Né? E aí, o Kubernetes ele funciona em cima do Docker. Aproveitaram o que o Docker já tinha de mais interessante e conseguiram automatizar continuous integration, continuous delivery, não só de um container Docker, mas de um cluster completo. Então, eu consigo, com uma linha de comando, obviamente, depois de fazer todo o trabalho de configuração e testar, etc., com uma linha de comando eu consigo, por exemplo, aumentar o tamanho do meu cluster de 2 nós para 10 nós. Com uma linha de comando mesmo. Então, assim, o Kubernetes é um achado, né, para quem gerencia infraestrutura, e todos vocês, como profissionais de teste, podem se beneficiar disso para poder conseguir rapidamente subir ambientes e descer ambientes também. Então, eu consigo executar isso na minha máquina, eu consigo fazer o cluster remotamente, etc. Tá? Então, uma das vantagens de você utilizar Docker é principalmente a separação de responsabilidades. Tá? Então, à medida que você começa a utilizar uma tecnologia como essa, você não vai ter mais o cara da infra fazendo configuração de ambiente de software. Não vai existir mais isso. Né? Toda a parte de configuração de ambiente de desenvolvimento fica no tempo de desenvolvimento, né? No tempo de arquitetura do software. Então, eu não vou ter surpresas na hora de subir a aplicação, porque eu esqueci de atualizar um componente, por exemplo. Isso passa a não existir mais. Tá? E aquela famosa frase, né? Na minha máquina funciona, nunca mais você vai ouvir. Porque se funciona na sua máquina usando o Docker, vai funcionar em qualquer máquina, porque é a mesma infraestrutura, exatamente igual. Né? Tanto com Docker, né, num ambiente menor, mais simples, como no Kubernetes com uma grande escala de infraestrutura e de clusters, etc. Tá? Então, se você precisar, por exemplo, eu preciso de uma aplicação para rodar ela, e aí vai ter 3 servidores de Node.js, um servidor de Redis, um servidor de MongoDB, um SQL Server e um Load Balancer. Difícil para caramba montar essa infraestrutura, né? Com o Kubernetes fica muito mais fácil, porque eu consigo fazer isso com arquivos de configuração. Tá? Outro ponto que é bastante interessante é que os ambientes da aplicação eles ficam cada vez mais consistentes. Então, aquela história de que tem um ambiente diferente do outro, pô, baixa o ambiente, sobe de novo, vai estar atualizado, acabou. Então, isso facilita muito, porque a configuração está toda especificada antes. Né? Permite que aplicações sejam divididas em pedaços menores, uma coisa que é muito crucial hoje em dia e que é muito famosa também no meio de desenvolvimento, chama-se microserviços. O Kubernetes e o Docker, eles habilitam a equipe de desenvolvimento a criar microserviços mais facilmente. Então, eu consigo pegar um grande monolito, né, que é aquela aplicação grande, que tem um monte de código e que muita gente mexeu ali dentro, e separar as partes e desenvolver serviços bem menores e fácil de gerenciar, porque eu vou estar tudo gerenciado a nível de desenvolvimento. Eu não preciso levar essa complexidade para o DevOps. Eu trato a complexidade antes. Né? Foco na aplicação. Né? Isso é uma consequência de tudo que eu tenho falado aqui. Então, foco na aplicação e não na infraestrutura. Então, eu vou desenvolver a aplicação e eu vou desenvolver também o ambiente da aplicação. Eu configuro o ambiente da aplicação. Né? E a infraestrutura do Kubernetes funciona mais ou menos assim. Eu tenho esse K8 aí é o apelido, tá, do Kubernetes. Você vê Kubernetes ou K8S é a mesma coisa. Tá? Eu tenho sempre uma máquina central, que ele é o control plane. E essa máquina central ela serve para gerenciar todo o cluster. Tá? Ele gerencia o estado do cluster, gerencia tudo que ele precisa. Tá? E eu tenho várias máquinas, que são essas aqui que estão embaixo,
rodando Docker e rodando um agente do Kubernetes. Esse agente ele serve para receber uma ordem do painel de controle, do control plane lá em cima, e ele executa alguma coisa lá embaixo. Tá? Então, se eu tiver um cluster com 30 máquinas virtuais, eu vou ter 30 infraestruturas exatamente como essa. Então, a máquina virtual, quando ela sobe com o Kubernetes já configurado, ela sempre sobe com Docker e sempre sobe com agente do Kubernetes. Padrão. Não sei o que vai rodar ali na máquina, mas, a princípio, você já tem isso. E aí, aí nas configurações você especifica. Poxa, isso aqui vai rodar um Redis. E aí ele faz o deploy do Redis para mim. Ah, não, esse Redis agora vai ter 3 nós recebendo requisição em paralelo. Ele já configura isso para você. E você fica completamente abstraído da infraestrutura. Tá? Então, tudo começa com esse kubectl. Dá para ver aí? kubectl ele é a CLI padrão, né? Tudo linha de comando. Então, esse kubectl era o que eu ia mostrar na prática. E esse kubectl, basicamente, ele faz os comandos do Kubernetes acontecer. Tá? No entanto, para você começar a utilizar esse cara, você precisa de algumas configurações. Né? Você não vai simplesmente, instalei aqui e vai funcionar de primeira. Não, precisa fazer algumas coisas, como entender a estrutura do meu Kubernetes. Primeiro, um conceito muito importante, são os nodes. Né? Os nodes, eles são uma instância que representa uma máquina física ou uma máquina virtual. Tá? Então, lembra aquela imagem lá, essa aqui? Cada uma dessa aqui é um node. Está vendo aqui embaixo? Ó, node, 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 node. Não é Node.js, não. Tá? É node do Kubernetes. Então, esse cara aqui, ele é o principal, porque é aqui que eu encapsulo a infraestrutura física. Né? Eu estou abstraindo com um nó. Tá? Outro ponto é um pod. O pod ele é um grupo de containers. Né? Você pode configurar um pod para ser, por exemplo, um serviço do Node.js. Você pode configurar um pod para ser uma aplicação Python. Você pode configurar um pod para ser uma aplicação .NET Core. Você pode configurar o que você quiser. Tá? E você pode configurar mais de um container para rodar dentro de um pod. Por exemplo, se eu tenho um serviço de API e um serviço de worker que roda em background, e os dois têm que estar juntos, eu posso muito bem colocar os dois dentro do mesmo pod. Tá? Então, pode colocar dentro do pod. Entendeu, né? Mas, geralmente, essa configuração do pod geralmente é 1 para 1. Tá? Por facilidade de configuração, mas isso não é uma coisa que é fixa. Tá? Você pode configurar da maneira que você bem entender. Outro ponto são os serviços. Tá? Ao contrário do Docker, o Kubernetes, quando você configura os pods, automaticamente você não configura a rede. Aí o que eu falei da complexidade do Kubernetes, precisa de um pouco de estudo em relação a isso. Para eu ter acesso externo, por exemplo, a esses serviços que eu criei, a gente está criando aqui de forma imaginária, eu preciso criar um serviço para acessar o ambiente. Tá? Então, quando eu crio lá, por exemplo, um cluster de uma API Node, por exemplo, você não vai ter acesso a externo a ela. É estranho isso, né? Isso que representa esse grupo de pods que ali sim eu consigo configurar o acesso, liberar a porta, etc. Tá? Então é um conceito um pouco diferente. Eles encapsulam dessa forma. Tá? E tem outro conceito, que é bem importante também, chamado deployments. Os deployments, eles representam um estado do meu cluster. Aí você pergunta, poxa, como assim o estado do cluster? Né? Esquisito isso. Né? Significa o seguinte, quando o Kubernetes está atuando ali, ele gerencia toda a infraestrutura e são várias partes que se movem, então é uma coisa meio complexa que ele faz, ele precisa saber exatamente qual é o estado de cada um dos nós, né, que são os nodes que eu comentei. Tá? Então, se um node está em estado de running, esse running é o quê? Está executando, ou seja, pode receber requisições, pode processar coisas, etc. Ele pode estar no estado também de parado. Eu posso dar um stop em qualquer nó em qualquer momento, e ele vai garantir que a configuração que eu mandei ele vai continuar. O que significa isso? Que se eu configurei, por exemplo, uma API .NET Core com 3 nós, e um dos nós cair, automaticamente o Kubernetes vai dizer, poxa, um nó caiu, então já sobe automaticamente o terceiro.
Ele mantém o estado da aplicação. Tá? Isso é um negócio que é fantástico. Que muitos serviços de nuvem fazem, né, através de Elastic Load Balancer, ou Azure Load Balancer faz isso também. Mas é um serviço que está dentro da cloud. E aí você configura esse serviço na cloud e você fica com lock-in. E é difícil você replicar isso. Como é que eu faço para replicar esse ambiente aí produtivo num ambiente de QA? Pô, é difícil pra caramba. E é caro também. Com Kubernetes, não. Eu consigo rodar uma linha de comando e eu subir em qualquer outro lugar. É muito mais fácil. Como é que eu começo, né, a brincar com isso? E aí a gente entra numa parte mais prática aqui. Alguém já ouviu falar do Docker Desktop? Alguém já usa? Tem para Windows, tem para Mac, tem para o Linux, não precisa, você pode usar diretamente o próprio serviço do Docker padrão. Né? Ele tem essa carinha aqui, e as últimas versões do Docker Desktop tem essa opção chamada Kubernetes, aqui, que é essa que está selecionada. E ali em cima você consegue habilitar o Kubernetes. Enable Kubernetes e dar um apply aqui, ele vai demorar uns 15 minutos, porque ele configura tudo, e vai ficar no estado de executando tanto o Docker quanto o Kubernetes. Ele vai ter os dois. Tá? Feito isso, você vai conseguir fazer isso aqui, ó, CTL version, e vai vir no console isso aí. Tá? Como fosse mágica mesmo. Você vai habilitar lá o combo, ele vai fazer as instalações, e você vai ter o kubectl disponível dentro do CMD do Windows. Não recomendo. Do terminal do Mac, enfim. Tá? E aí você consegue fazer algumas coisas, como, por exemplo, eu criei aqui uma aplicação Node, né, que era a minha demo, e aí eu quero, por exemplo, expor essa API aqui na porta 8000, que é a porta que eu estou expondo. Tá? E aí vem a brincadeira, porque, de um lado, nessa primeira configuração, é a configuração do meu deployment. Tá? Eu estou configurando um deployment para subir duas réplicas dessa minha imagem dessa API, tá? Que eu chamei de QAX API. E aí, quando eu rodo isso aqui, quando eu posso armazenar isso num arquivo YAML, né? YML, você pode dar o nome que você quiser, deployment, Kubernetes, o nome do ambiente, enfim. Isso é bem livre, né? Você tem várias configurações, tá? Essa configuração é uma das configurações mais básicas. E você tem também aqui o serviço. Lembra que eu comentei que os pods sozinhos, eles não conseguem ter acesso externo? Eu preciso de um serviço? Então eu preciso criar um serviço também. E esse serviço é olha o tipo que ele está, ó. O último da lista aí, ó. Type Load Balancer. Tá? O que eu estou fazendo? Abstraindo os meus pods que estão aqui dentro desse deployment, tá? E estou colocando ele embaixo de um load balancer. Tudo bem? Então, quem vai receber as requisições não são os pods que vão estar disponíveis aqui no deployment. Vão ser, eu vou apontar para a porta do load balancer, que agora eu estou apontando aqui, ó, target port para 8000, só que eu vou receber na porta 6000, ou seja, estou redirecionando aqui. Tá? Automaticamente ele faz isso. Eu não preciso configurar Nginx, eu não preciso configurar HAProxy, eu não preciso configurar nada. Tá? Não preciso saber como é que funciona o detalhe do Azure, não preciso saber como funciona o detalhe do AWS. Se eu subir isso aqui no AWS, vai funcionar exatamente igual. Tá? Essa é a grande vantagem. Eu preciso saber só isso aqui. Feito isso, eu posso criar um comando chamado kubectl apply -f e passar o nome do meu arquivo. E aí embaixo você já vai ver a resposta. Ó. Ele vai criar um serviço e vai criar o deployment. Tá? Isso aí é na linha de comando. Beleza? Depois que eu fiz isso, ele já vai preparar a infraestrutura, abrir a porta, fazer tudo o que precisa com esse único comando. E lembra que aqui está configurado, ali em cima, tá, réplicas 2.2, ele já vai subir 2 pods para mim, que são 2 réplicas. Fosse um, ele já subia uma e colocava uma debaixo do load balancer. Não faz sentido, né? Eu pegar um load balancer e colocar apontando para uma máquina, né? Beleza, mas aqui com duas já faz algum sentido, tá?
E aqui, depois que fizer isso, ele vai ter essa quantidade de pods aqui. Então, o kubectl é bastante simples, né? No seu uso, né? Tudo é com get ou tudo é com apply. Então, se eu vou fazer assim, eu quero ver qual os pods, get pods. Quero ver qual é o serviço, get services. Porra, muito difícil, né? Então, tudo funciona nesse formato, com get. Tá? Aqui eu já estou vendo que tem dois, olha o status dele aqui, ó, running. Ou seja, quando eu executei aquele único comando, apply, passando o nome do arquivo, ele já sobe os pods, já sobe também o load balancer. Tá? E com isso, ele deixa disponível aqui os dois pods em execução. Run significa que ele já está pronto para ele conseguir já fazer algum request ali dentro. Tá bom? E aí, se eu quiser brincar mais, eu posso fazer o seguinte, ó, kubectl, scale, quantidade de réplicas, 10. Qual o deployment que eu vou alterar? Aquele lá, hello, que é a x. E aí, qual é o resultado disso? 10 pods. Funcionando no mesmo load balancer, com uma linha de comando. E se eu quiser baixar, eu posso fazer a mesma coisa. Né? Réplicas igual a 2, réplicas igual a 3, enfim, eu posso manipular isso. Mas você falou que tem configuração de autoscale. Tem. Eu posso configurar, porque aí é um pouco mais complexo. Né? Tem que mexer dentro daquele arquivo YAML inicial. Eu posso dizer assim, esse serviço aqui, ele tem 2 GB de memória cada pod. Ele vai usar 1 core cada pod, certo? E ele vai ter, no mínimo, 2 e no máximo 8. Assim, como assim, no mínimo 2 e no máximo 8? Estou dizendo que o meu cluster de pods, ele pode ter 2 quando está com a capacidade mínima, e quando ele for aumentando a capacidade e for aumentando a CPU, ele automaticamente já sobe outro pod, sobe outro pod, sobe outro pod, até ter 8 no máximo, que é a configuração que eu coloquei. E eu posso colocar o que eu quiser. Tá? E aí quem que verifica o estado de que isso está funcionando desse jeito? O deployment. Lembra aquele slide que eu mostrei? Esse deployment que ele é responsável por gerenciar o estado. Quando a gente fala do estado, é exatamente isso. Quantos pods está rodando? Qual o estado dele? Está rodando bem? Está com erro? Aconteceu algum problema? Caiu? Se caiu, levanta, entendeu? Então, assim, tudo é feito basicamente com os deployments. Tá bom? E aí, depois que eu subir isso aqui, eu posso, por exemplo, descer a quantidade de pods e automaticamente ele já vai tirar do estado de running e colocar em estado de terminated. E ele vai terminando todas as execuções. Como tudo isso acontece dentro de um container Docker, então acaba sendo muito rápido. Mesmo se você estiver usando numa máquina mesmo simples, um notebook, vai ser muito rápido. Porque, como ele usa a tecnologia de containers, ele não precisa subir uma máquina virtual para cada pod. Ele sobe um container para cada pod e trabalha naquilo. E não sei, quem já viu as imagens do Docker viu que é muito pequeno. Tem imagem que é com 80 MB, que vem com Linux o negócio. É muito pequeno. Porque a tecnologia é uma tecnologia diferente, ele reaproveita muita coisa do sistema operacional e não precisa instalar tudo, como, por exemplo, a gente precisa no VirtualBox, que instala o sistema operacional inteiro, aí vem com tudo aquilo, uma máquina sem nada fica com 40 GB. Né? Aqui não, aqui tem uma eficiência muito grande e por isso é muito rápido. Tá? Ué, parou? Bom, uma coisa importante sobre o Kubernetes é que todas as nuvens privadas, as nuvens públicas, as empresas que se preocupam com esse tipo de tecnologia, elas têm por onde começar através de uma certificação global. Tá? Existe um órgão internacional que certifica as empresas para utilizar essa tecnologia. Ou seja, é uma tecnologia muito bem amarrada. Então, quando você vê que o Microsoft Azure suporta Kubernetes, significa que eles tiraram essa certificação e implementaram o Kubernetes de acordo com as especificações que o Google desenhou. Quando você vê por exemplo, DigitalOcean. Alguém conhece DigitalOcean? É bom e barato, né? Eles também têm suporte para Kubernetes. O que significa isso?
que eles também tiraram essa certificação. Ou seja, isso significa que o Kubernetes que você roda na sua máquina vai ser igual ao Kubernetes que roda no Google, que vai ser igual ao Kubernetes que roda no AWS, que vai ser igual ao Kubernetes que roda dentro do DigitalOcean. Tá? Essa unicidade de tecnologia é uma grande vantagem para todo mundo da área. Porque o arquiteto não precisa se preocupar com as especificidades da cloud do Google, o engenheiro de testes, o engenheiro de software não precisa se preocupar em saber o que está rodando em cada ambiente, porque automaticamente o próprio Kubernetes vai gerenciar isso para ele. Então, é uma tecnologia para se aprender e está ganhando muito espaço em pouco tempo. Então, você viu os players que estão trabalhando com o Kubernetes já. Então, empresas como Microsoft, Google, IBM, Oracle já estão olhando para o Kubernetes há bastante tempo e alguns já têm a implementação padrão certificadas por esse órgão internacional. Então, é uma tecnologia aí que é do futuro. Tá? Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Ela foi um pouco corrida, porque a gente teria que mostrar muito mais coisas para a gente fazer alguma coisa real e teria que ter uma coisa mais prática. Mas eu vou abrir agora para perguntas. Acho que dá tempo, não dá? Salve de palmas para ele, pessoal. Dúvidas? Dúvidas? A gente tem 2 minutos de perguntas aí. Quem tem? Ninguém? Opa. Se você precisar persistir os dados aí, como é que faz isso? Se você precisar persistir os dados, você quer subir um container que tem a persistência de dados. Excelente pergunta. Inclusive, no Kubernetes, aqui eu fiz um exemplo muito simples, né, só para a gente ver, ter um gostinho de como funciona a tecnologia. Mas com Kubernetes eu consigo abstrair tudo como serviço. Tá? Então eu consigo, por exemplo, criar um storage. Eu consigo, por exemplo, criar um network. Eu consigo criar várias instâncias desses caras e persistir eles dentro da minha própria infraestrutura. Tá? Então, eu posso dizer assim, pô, no meu cluster, essa máquina aqui vai ser responsável por data storage de tais coisas. Então, eu posso deixar ali. Ou então, posso dizer assim, ó, nessa máquina aqui, nesse pod, é um pod MySQL, por exemplo, e ele vai estar apontando para uma pasta barradeira, por exemplo, e essa barradeira ela tem backup automático. Dá para configurar isso tudo usando Kubernetes. É por isso que eu falei, ele é muito grande, é complexo, assim, requer você ter um conhecimento de infraestrutura para poder entrar bem nele. Beleza, galera? Obrigado, cara.